Olá, boa noite. Sejam bem-vindos ao Roda Viva. Estamos ao vivo para todo o Brasil pela TV Cultura e emissoras afiliadas e conectados ao mundo pelas nossas plataformas digitais. O país tem pressa. O país quer seriedade com a coisa pública. O país está cansado de ideias fora do lugar, palavras inconsequentes, ações erradas ou tardias. O Brasil exige respeito. Esta é a conclusão de um manifesto divulgado neste fim de semana por mais de 500 economistas ou gestores financeiros. São ex-ministros, ex-presidentes de Banco Central, sócios de instituições financeiras e professores de universidades, de diferentes gerações e matizes teóricos, que propugnam uma mudança radical no enfrentamento da pandemia de Covid-19. O nosso entrevistado desta noite é um dos signatários da carta, endereçada ao presidente Jair Bolsonaro e também aos comandantes dos demais poderes. O documento deixa claro que sempre foi falsa a dicotomia entre salvar vidas e salvar a economia e que o país não voltará a crescer e gerar renda e emprego sem controlar a pandemia. Para tratar dessa encruzilhada em que o Brasil se encontra, que se reflete em todos os principais indicadores econômicos e na percepção internacional de que o país retarda a superação da crise, recebemos nesta noite, no Centro Virtual do Roda Viva, o ex-presidente do Banco Central e um dos principais economistas brasileiros, Gustavo Franco. Mestre em Economia pela PUC do Rio e PhD em Harvard, foi diretor da área internacional e presidente do Banco Central, além de secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda entre 1993 e 99. Ele é autor de vários livros, incluindo Cartas a um Jovem Economista, As Leis Secretas da Economia e A Moeda e a Lei. Sua tese de doutorado em Harvard sobre aspectos econômicos da hiperinflação ganhou o prêmio da Associação Nacional de Centros de Pós-Graduação em Economia dos Estados Unidos, em 87, como o melhor trabalho do ano. Para entrevistar o Gustavo Franco, nós convidamos Alexa Salomão, editora de Economia do jornal Folha de São Paulo, Cristiano Romero, diretor adjunto de redação e colunista do jornal Valor Econômico, Mara Luque, sócia do canal My News, Marcelo Correia, coordenador de economia do jornal O Globo em Brasília, e Márcio Croen, editor-chefe do portal E Investidor do Grupo Estado. Voltamos ainda com os desenhos em tempo real do nosso Paulo Caruso. Boa noite, Gustavo. Muito obrigada por estar aqui conosco nesta noite que calhou de ter aí o timing perfeito do lançamento desse manifesto. E eu queria começar te perguntando sobre ele. A reação do ministro Paulo Guedes, ministro da Economia, foi imediata. Numa live ainda na noite de domingo, ele respondeu a vários pontos da carta, concordou que o Brasil só vai superar a crise quando tiver uma vacinação em massa, falou da volta de medidas de apoio financeiro a empresas, mas eu pergunto, você acha que isso é suficiente? O ministro hoje tem carta branca para agir? Tem alguma ingerência sobre a crise? Ou a gente depende do presidente Jair Bolsonaro e aí a missão é mais difícil? Bom, primeiro, boa noite. Eu queria dizer de partida que eu preferia estar aí com vocês. É quase um clichê nesses encontros virtuais que as pessoas têm. É muito mais legal, mas é o que temos. Direto à sua pergunta, não acredito em carta branca. O momento, inclusive, é onde é preciso coordenar, conciliar, na medida do possível. O que não for consenso tem que ir pelo consentimento e precisamos agir coordenadamente. O sentido maior desse manifesto foi esse. Ele tem muito mais consensos, inclusive para fora da profissão dos economistas, do que parece. Não se propõe nada ali de excepcional nem mágico. E acho que está aí um pouco do segredo da repercussão muito boa que o manifesto teve. Não sei se seus redatores estavam pensando nisso, eu assinei
depois de já pronto, é um manifesto diferente, um manifesto que tem notas de rodapé e referências a publicações do exterior. Desde as diretas já, os manifestos que a gente assina são assim mais são diferentes. Eu vi um manifesto de advogados essa semana que também tinha lá os seus problemas. Tinha, assim, 8 considerandos e 2 parágrafos de substância. É o estilo, né? Economistas têm notas de rodapé, advogados têm considerandos. Mas deu muito certo, ok? A repercussão foi muito boa, porque acho que tem uma demanda que não é por mágica, é por racionalidade, sensatez, conciliação, que está em pequena oferta, infelizmente, nos tempos atuais. Sim. Vamos seguir aqui. A Mara agora faz a pergunta. Mara, por favor. Oi, Gustavo, tudo bom? Tudo bem. Nós gravamos uma vez uma entrevista sobre literatura e economia que você disse que inflação e emissão de moeda são coisas do demônio. Recentemente eu fiz uma entrevista com a Andréa Lara Rezende, que participou da equipe que criou o Real, e ele me disse que um dos erros que ele achava, fazia uma autocrítica, achava que um dos erros do Plano Real foi ter mantido a taxa de juros muito alta. E que a emissão de moeda, ele tem defendido a emissão de moeda para investimentos. O Banco Central acaba de dar uma bela puxada na taxa de juros, prometeu mais uma rodada no próximo Copom. A gente está com a economia parada, no meio de uma pandemia. Eu queria saber de você, a inflação te assusta? Você acha que a gente corre um risco inflacionário? E 2, é esse o caminho, a puxada nos juros? Você se arrepende de ter mantido os juros altos por tanto tempo? Mara, é o seguinte, lá atrás não me arrependo, mas era outro contexto. E agora, também a inflação é diferente, é uma ordem de grandeza completamente diferente. Naquele tempo, estávamos combatendo uma inflação de 40% ao mês. A inflação que a gente tinha naquela época, num fim de semana, é a inflação do ano hoje. E outra coisa, também o aumento de juros que nós tivemos desta vez, considerado um aumento grande, foi de 2 para 2,75 ao ano, tá? É outro mundo, é outro cenário. Então, a comparação que eu gosto de fazer com a situação atual e o real é de uma natureza diferente. Eu fico pensando, as pessoas que estão em Brasília se deparando diante do problema da pandemia, eles têm também um problema cuja solução tem a ver com coesão social, que se constrói a partir de liderança, que, por sua vez, na sua interação no dia a dia com as pessoas, constrói credibilidade na medida que apresenta soluções compatíveis com os incentivos econômicos que as pessoas têm para agir. Assim, você constrói a ideia de que você tem um caminho. E a adesão que é natural ao tipo de proposta que a liderança de Brasília traz com a sua equipe, produz essa mágica da coesão social e as coisas vão acontecendo espontaneamente. É tudo que a gente, infelizmente, não tem tido ultimamente. O país, infelizmente, muito dividido e a estratégia política, enfim, do presidente tem sido de acentuar essas divisões na medida que fala para o seu público, como a gente bem sabe, e não para o país no seu todo. É preciso falar para todo mundo, é preciso agir para todo mundo. E isso, acho que essa mágica que a gente conseguiu no Real é a parte boa, que todo mundo concorda, que está faltando agora. Certo. Alexa, por favor. Eu vou voltar para a carta. Tudo bom, Gustavo? Eu queria saber as suas impressões sobre por que ela atraiu tanta gente diferente em tão curto espaço de tempo. Eu até brinquei quando eu vi a carta que eu nunca esperei ter um manifesto em que tivesse a Laura Carvalho e o Roberto Setúbal assinando junto. Achei bastante peculiar que a carta conseguiu unir correntes muito diferentes
E quando ela começou eram algumas centenas, no final da noite de ontem eram 500, na hora que eu saí da redação virtual já eram 1.500. O que essa carta simboliza? A gente tem uma deterioração dos ânimos, as pessoas estão perdendo um pouco da paciência. Eu queria entender um pouco mais o simbolismo de ter tanta gente diferente numa causa igual. Então, acho que a demanda por sensatez, suplantando uma doença nacional, que é a demanda por mágica, que é sempre muito grande em situações difíceis da economia. E aqui não tem mágica nenhuma. A carta propõe 4 coisas muito simples: vacina, máscara, coordenação, na verdade, coordenação no sentido, nós temos uma divisão de trabalho entre municípios, estados e União, que naturalmente precisa ser trabalhada, enfim, como diz a Constituição, inclusive, todo mundo meio que faz a mesma coisa, pode fazer a mesma coisa. Portanto, a coordenação aí talvez é melhor dizer que não é um terceiro elemento que inclui todo o resto, mas coisas simples como máscaras e vacinas são consenso. Como exatamente fazer distanciamento social, aí já é mais complexo, mas talvez é uma forma de ver que o local é muito importante e o diálogo entre o local e o nacional. Essas coisas estão na carta, escritas de uma forma muito simples. É difícil não gostar da carta. E isso acho que vem num momento muito bom, que nós estamos precisando de sensatez e de conciliação e de caminhos simples, que não são mágicos, mas que são efetivos e vão abrir aí as possibilidades de solução no decorrer do tempo com a conversa das pessoas. Certo. Marcelo, por favor. Boa noite, Gustavo, tudo bem? Queria continuar no tema da carta. Em relação a esse ponto do distanciamento social, eu reparei que o texto, ele menciona a possibilidade de avaliar um lockdown nacional, que é sempre uma coisa muito complexa de se falar num país das dimensões do Brasil. E a gente viu hoje uma dificuldade de coordenação dentro do próprio estado do Rio de Janeiro, por exemplo, com o prefeito e o governador não se entendendo em relação a isso. O que se espera em relação a... O que o governo federal pode fazer em relação a isso? Poderia ser uma regulamentação em relação às regras para esse tipo de medida mais dura? Qual a expectativa e qual o papel que o governo federal pode ter, já que é difícil você pensar num lockdown totalmente nacional, né? Pois é, o lockdown tem pelo menos dois tipos de trabalhadores que não podem parar no lockdown. Existe um aprofundamento da divisão do trabalho no mundo moderno de tal jeito que a gente não pode simplesmente ficar em casa porque você não tem uma horta na sua casa de onde tirar seu alimento. Você precisa ir ao supermercado, ou o supermercado precisa vir a você, alguém precisa trazer, tem um entregador. Tem toda uma cadeia de produção que se presume que ela não para, porque as coisas não vão cair do céu se você ficar em casa. Então, começa por aí. Tem um pedaço da economia que não pode parar, inclusive para as pessoas poderem ficar em casa e ter alimentação. E outros são as pessoas que não podem parar de trabalhar, porque senão não tem como trazer comida para casa. Então, qualquer medida de lockdown, de distanciamento social, qualquer que seja a gradação, tem que tomar isso em conta. Não é que tenha uma oposição entre o lockdown extremo e a liberdade total. É preciso encontrar um meio caminho aí que atenda à continuidade da atividade econômica para que as pessoas possam se alimentar e também as pessoas que não podem parar de trabalhar. Esses interesses não podem deixar de ser acomodados porque as pessoas vão se comportar de acordo com seus incentivos econômicos. Quem precisa trabalhar vai ter que trabalhar. Já se fala hoje, não é isso? Fique em casa se você puder. Mas muita gente não pode, né? Tem que trabalhar. E como é que a gente organiza
para que a economia continue a funcionar e reduza a capacidade de circulação do vírus, é uma arte. No mundo inteiro está se experimentando isso, não é fácil. E as lições parecem ser a de que o local é muito importante, a administração local, o prefeito, é quem conhece o que se passa no seu município e é o melhor entre os estados, o governo federal. O município seguramente está mais aparelhado para tomar essas medidas de distanciamento social mais profundas, havendo a necessidade, é claro, de coordenação com o governo central, estadual. Na verdade, quando se fala no sistema único de saúde, a própria Constituição fala que o único, inclusive, é para denotar os três entes, o Estado, o município e a União, atuando em conjunto. Tudo que é público atua como se fosse um único sistema. Esse é o sentido do SUS, não é isso? Agora, é preciso governança. Como é que organiza para que as três esferas se entendam? São mais de 5 mil municípios, tanto 27 estados e a União, e mais a participação da sociedade civil, conforme prevista pela Constituição. O sistema brasileiro de saúde já tem órgãos colegiados e outras tantas fórmulas para botar todos esses agentes juntos e eles decidirem sobre a saúde, e é assim desde a Constituição de 88. O que nós temos tido recentemente, que é discrepante da nossa prática no terreno da saúde, é a descoordenação total entre os entes federativos, União e municípios sem se entender, às vezes estados, como no Rio de Janeiro, o exemplo é feliz, o prefeito e o governador do Rio de Janeiro se desentendendo hoje, mas o governador meio que querendo seguir a orientação do governo federal. Infelizmente, não é o cenário melhor para a população e para o combate à pandemia. Essa descoordenação precisa acabar. Cristiano, por favor. Gustavo, boa noite. Tudo bem? Boa noite, Cristiano. Tudo bem? Tudo. Olha só, a minha pergunta são duas perguntas simples, mas elas se desdobram. Por isso que eu gostaria de perguntar o seguinte. Você assinou esse documento. Eu te perguntaria o seguinte, o que você espera como resultado desse manifesto feito pelos economistas, enfim, economistas de várias matizes, várias correntes ideológicas e filosóficas e tudo mais. E aí eu lhe pergunto o seguinte, você como um dos formuladores do Plano Real, me lembro, eu era muito jovem, você também, mas eu me lembro que você cuidou muito da parte jurídica, né, da URV, eu me lembro disso. Você estudou bastante, tinha a preocupação de aquilo não ser contestado judicialmente, etc. Te pergunto o seguinte, um grupo de economistas, de 500 pessoas, né, não só economistas, mas de brasileiros, manda um manifesto ao presidente, que é um presidente que, sem medir palavras, ele insulta diariamente a nossa democracia. Ele toda hora atenta contra a nossa democracia de maneira que espanta a todos. O que falta na institucionalidade brasileira para a sociedade ter um anteparo em relação a um presidente que parece mais um tirano, embora aqui não tenhamos um regime monarquista, mas enfim, eu queria a tua visão sobre isso. Bom, primeiro deixa eu dizer que a expectativa quanto ao manifesto era modesta. O manifesto, tendo, inclusive, escolhido caminhos de simplicidade e sensatez, na verdade, aí reside exatamente seu sucesso em, inclusive, arregimentar gente de diferentes orientações ideológicas. Ok. Agora, um manifesto não aspira nada mais do que ser parte do grande debate que as instituições estão é lá que acontece, né? Os grandes líderes dos poderes, eles andam conversando entre si, legislativo, judiciário, executivo. O manifesto é mais informação para orientar esse debate que deve ser conduzido através das instituições. É difícil, e difícil também porque não são só esses personagens, os líderes dos poderes. Cada qual com seu peso, por mais que o presidente, sim, insulte,
muita gente, nas suas manifestações, ele tem 30% de aprovação, na última pesquisa de opinião que eu vi, ainda que desses tem só 22% dos 30% aprovam a condução que o presidente faz da pandemia. 22% do Brasil é muita gente. Estamos falando aí de mais de 30, 35 milhões de pessoas que apoiam o jeito do presidente conduzir esse negócio, o que é talvez mais alarmante ainda, tá? Agora, o que quer que se pense como solução, como processo daqui para frente, tem que trazer para dentro da solução esses 35 milhões de pessoas que estão achando que o presidente está agindo bem. Isso não será simples. Certo. Márcio, por favor. Gustavo, boa noite, tudo bem? Eu vou sair um pouquinho do manifesto aí, vou entrar na taxa de juros que subiu recentemente. O Edmar Baixa escreveu um artigo no Valor Econômico recentemente, falando da abertura já. Falando que, ao invés de subir a taxa de juros, você poderia reduzir as barreiras de importação para competir com os preços internos. Você iria por esse mesmo caminho? Deixaria os juros onde está baixinho ali para ajudar a estimular a economia e abriria mais o mercado brasileiro, que é tão fechado, um dos mais fechados do mundo? Bom, acho que o Edmar tem razão em lembrar, é muito bem lembrado, que a pauta da abertura foi esquecida, e a abertura é meio que a mãe de todas as reformas. Por que será que ficou esquecida? É claro que é uma solução estrutural, é algo que, enfim, é um programa de transformação do país, a abertura, que se manifesta no primeiro momento pelo aumento das importações, que aí iam meio que consumir essa desvalorização cambial e diminuiria a pressão sobre o câmbio, que, portanto, diminuiria a pressão sobre a inflação e precisaria menos juro. Ok, mas eu acho que é um processo longo e estrutural para resolver o problema de agora. Houve uma deterioração de expectativas de inflação, refletindo aí problemas, principalmente choques de oferta, que vieram pelas commodities, pelo câmbio. Então, a inflação acordou um pouquinho, muito pouquinho, mas é o seguinte, para um ex-alcoólatra, não é isso? Qualquer pouquinho é um perigo, e é disso que se trata. Nós conseguimos chegar a um juro muito baixinho em razão de melhorias que foram feitas no passado, de várias naturezas, no processo de financiamento do setor público, na solidez da política monetária e pertinentes, inclusive, à credibilidade do sistema de metas, que ficou acrescentada aí pela nova lei complementar que deu mandatos de duração definida para os dirigentes do Banco Central. Pouca gente reparou, todavia, que isso é para o futuro e que os atuais dirigentes ainda precisam ser confirmados nos seus cargos. A lei complementar deu prazo de 90 dias para o presidente confirmar o presidente do Banco Central e 2 diretores, que, uma vez confirmados, terão seus mandatos até 2023, salvo engano, ou 24, não me lembro. Mas isso tem que acontecer em 90 dias da publicação da lei, nós estamos falando de final de maio, por aí. E aí vale reparar que daqui para o final de maio tem 2 reuniões do Copom, onde o presidente estaria, vamos dizer, no regime antigo, presidente do Banco Central, ainda sem mandato, e isso talvez pudesse afetar sua decisão. Mas não, a primeira dessas reuniões já ocorreu e houve o aumento do juro de 2 para 2,75. Continua um juro muito baixinho e acho que isso não vai, de jeito nenhum, retirar o que há de bom em termos chegado a uma taxa de juros tão baixa que altera muito fundamentalmente o cálculo econômico em tantas áreas, no mercado financeiro, no mercado de capitais, tudo que está no futuro está mais perto se o juro é baixinho e vale mais. Né? É muito bom
para quem tem ativos, para o preço dos ativos, para o valor das empresas, e não é à toa que os mercados estão festejando um juro muito baixo. E agora, o juro não vai ficar parado para o resto da vida, ele vai oscilar ao sabor dessas pequenas oscilações da inflação, que vem por causa do ciclo econômico global, das commodities, do câmbio, ou de um nervosismo daqui e de lá, é normal. Não vai alterar o regime. Daqui para frente é um regime de juro baixo. E isso meio que nunca existiu no Brasil. O juro baixo sempre foi uma mercadoria seletiva, disponível assim para quem ali frequenta a Avenida Chile, né, onde fica lá o BNDES, né, e não para todos os brasileiros. Então, o juro baixo tem uma coisa muito boa, semelhante na sua natureza ao que ocorreu quando a inflação acabou e a moeda estável ficou disponível para todo mundo e não para alguns brasileiros que tinham a seu serviço mecanismo de correção monetária para suas remunerações e seus ativos. Agora a gente tem a mesma coisa para os juros e um período de adaptação aí para que isso se transforme efetivamente em inclusão financeira e altere dramaticamente para melhor o mercado de capitais, como sempre foi a ideia, desde lá de trás, dos formuladores do real. Demorou muito tempo para chegarmos lá, né? Mas chegamos. A pandemia e essa inflaçãozinha aí está requerendo um tantinho de aumento de juros. Vamos fazer tranquilamente e continuar o regime de metas, porque está funcionando. Perfeito, com isso a gente encerra o primeiro bloco, vai para um breve intervalo e volta já já com o Roda Viva com o ex-presidente do BC, Gustavo Franco. Estamos de volta com o Roda Viva com Gustavo Franco. Gustavo, você falava que as medidas são relativamente simples, pode até ser, mas a engenharia de um dos eixos ali propostos no manifesto é mais complexa, que é a engenharia da assistência social, do colchão social que o texto propugna, porque ele diz que além do auxílio é necessário rever toda a estrutura social brasileira e também dar algum tipo de suporte financeiro a empresas, microempresas, etc. Como você acha que é possível fazer isso? Qual é o caminho para se pensar nessa reengenharia e quão longe o governo federal está desse caminho? Bom, acho que no início da pandemia já ficou claro que esse tema seria difícil, porque uma coisa são os auxílios para a situação de pandemia, outra coisa é o sistema de proteção social que vai atacar a pobreza, tal como ela existe no Brasil, que tinha antes da pandemia e era um assunto gigantesco. Desde o ano passado, quando começou a discussão sobre o que seria uma coisa chamada Renda Brasil, um programa de transferências de renda como o Bolsa Família, mas que ia incorporar o Bolsa Família, mais o abono e outros tantos programas sociais, juntar tudo, botar mais um dinheiro e fazer um programa maior, muitos estudos apareceram, tem muitos especialistas, entre os que assinaram o manifesto, tem vários especialistas que conhecem esse assunto melhor do que eu e teriam muitas fórmulas interessantes de fazer um benefício Bolsa Família ampliado, enfim, com outras características aí que eu não saberia nem explicar. Mas, enfim, não falta projeto sobre como fazer. Tem um problema de financiar um programa desse tipo e as pessoas estão acompanhando muito o debate sobre o financiamento do auxílio emergencial, que seria um debate parecido para um Renda Brasil expandido. É muito bom que tenhamos debates assim orçamentários, com várias dimensões. Vamos ver. Então, isso está em andamento. Vê se cabe.
Pode ir, Marcelo. Só dentro desse assunto do auxílio emergencial, queria falar um pouco sobre a função do auxílio, porque quando ele foi pensado na primeira onda da pandemia, ele tinha uma função bem clara de permitir que as pessoas, os mais vulneráveis, pudessem ficar em casa e o auxílio substituir a renda que eles teriam em um período normal. Essa nova rodada veio num valor muito menor, de 250 e 150 para quem mora sozinho, enfim. A gente corre o risco de ter um auxílio que vai vir tarde demais e um valor que não seja suficiente para cumprir essa função de permitir que as pessoas fiquem em casa, de fato? Isso seria um problema para esse... E tem um problema do valor e tem um problema do escopo, do tamanho, de quem está recebendo. É um programa menor. Sim, ele tem o risco de não cumprir o que promete. Assim, o problema do cadastro, quem recebe o benefício, o governo gostou no começo muito da teoria de que esse programa era destinado aos informais, pessoas fora da proteção social oferecida pela Previdência Social, fora do radar tributário e fora do radar trabalhista. O Brasil tem essa singularidade quando comparado a outros países que estão enfrentando pandemia aí pelo mundo, que é o tamanho da população dita informal. Não sei se tem outro país desse tamanho como o nosso, que tem 40% da sua força de trabalho informal e das empresas. Então, na hora de você achá-las, inclusive para pagar benefícios, você não consegue. Era um dos problemas iniciais do Corona Voucher, era esse. Onde estão essas pessoas? Foi o próprio ministro que usou a palavra invisíveis. E pode ser uma expressão infeliz, mas há um problema aí que... Talvez se a gente tivesse andado no passado mais rápido com as reformas, a gente não tivesse 40% de informalidade no país. Esse número, ele significa disfuncionalidade no regime tributário e no regime trabalhista, e também no previdenciário. São 3 formas de disfunção que fazem com que as pessoas prefiram estar na informalidade que na formalidade. Não posso entender outra... Sim, por que ficar na informalidade? Incentivos econômicos, de novo. Agora, errado é a gente ter um sistema tributário tão complexo, punitivo para as pequenas empresas e profissionais, enfim, em geral. As pessoas acham que pagam muito imposto. É um comportamento revelado pelas pessoas pelo tamanho da informalidade. Da mesma forma, a legislação trabalhista, com todas as suas travas, ela também estimula relações de trabalho mais flexíveis, e elas são, inclusive, mais apropriadas nesse ambiente de crise. Para não incompridar muito a minha resposta, a gente fez, sem falar, uma segunda reforma trabalhista no meio aí, perdido no meio das medidas tomadas para defender o Brasil da pandemia, muito parecida, aliás, com medidas que foram tomadas na Europa. Passou desapercebido. Gustavo, Vai, Cris. a pandemia ela expôs as nossas vergonhas, né? O Brasil é um país que se acostumou, desde a sua invasão pelos portugueses, a encarar a escravidão, enfim, as decorrências da escravidão, a escravidão 2.0, que veio em 1888, de uma maneira natural, ou seja, faz parte da paisagem e pronto. E o que a gente percebe hoje é que não dá mais para a gente viver numa sociedade e ser feliz e achar que está tudo certo, quando você sai de casa e vê a miséria absoluta assim na sua cara. A pandemia, a impressão que eu tenho nesse manifesto, quando ele fala dos informais, é a primeira vez que eu vejo os economistas dizendo assim, vamos trabalhar os informais, a gente tem que fazer alguma coisa para os informais. A gente sabe, Gustavo, você acabou de falar, se tivesse feito reforma antes, racionalmente a gente sabe que se tivesse feito algumas reformas, talvez a situação não fosse essa. Mas eu te pergunto, dá para a gente viver numa sociedade como a brasileira, que tem setores da economia extremamente, enfim, sofisticados, modernos, e do outro lado, ter 40 milhões de trabalhadores
fora da CLT, porque a CLT, na verdade, é uma cláusula de barreira, né? Ou seja, quem está dentro não quer sair. E também não deixa ninguém entrar, porque, no fundo, ao defender os seus direitos, os outros não têm como entrar, porque fica insustentável para as próprias empresas. Dá para a gente viver numa sociedade desse jeito? Dá para a gente botar a cabeça no travesseiro? 56% da nossa população é negra, e os negros, até hoje, eles são a maioria e são muito discriminados e, de toda maneira. Gustavo. Então, a pandemia escancarou problemas econômicos e problema da desigualdade, enfim, terrível, e ainda mais numa situação de crise econômica como essa. Mas, vamos lá, tínhamos que ter feito reformas anos atrás que nos trariam a esse momento para uma situação melhor na partida. Perdemos tempo. Precisamos construir uma economia que tenha oportunidades, que tenha potencial de crescimento, precisa ser uma economia de mercado moderna. Estamos resistindo como se isso fosse uma coisa dolorida. Enfim, a impressão é que o Brasil só gosta de solução mágica, né? Mesmo quando não funciona, porque você vai depois atrás da próxima mágica e fica eternamente enrolando as soluções reais. Enfim, o informal existe há muitos anos, mas não tem por que ser natural, não tem. O sistema tributário, o sistema trabalhista brasileiro, previdenciário, enfim, tudo isso a gente há anos está tentando reformar, não anda, né? Tanto a ideia não é que o manifesto tenha pela primeira vez notado o problema, é porque desta vez trata-se de produzir um programa de transferências diretas para os informais para atender esta urgência. Aí alguém atinou e disse, não, mas essa urgência vinha de antes, não tão urgente, ela ficou pior, né? Então, já que vamos fazer um cadastro e um programa agora para essa urgência, que tal se ele não for um pouquinho mais ambicioso, um pouquinho maior, e a gente atende a essas outras coisas. Mas não é que a gente vai resolver o problema da informalidade com transferências diretas. Nós vamos resolver com reforma tributária, reforma trabalhista, esse tipo de coisa. Que a gente não quer fazer. Não quer fazer porque quer fazer. Aí tem que viver com as consequências. Nara. Gustavo, você falou dos juros, né? Que hoje a gente vive num patamar de juros baixos, que não só os eleitos que conseguiam chegar até o BNDES. Mas a verdade, Gustavo, é que embora a taxa básica seja baixa, os spreads ainda são muito altos no Brasil. Então, nós não temos acesso a esse dinheiro barato. Embora hoje você tem cooperativas financeiras, enfim, que trabalham com taxas mais baixas, mas ainda assim, os spreads no Brasil inviabilizam, assim, a população tomar dinheiro emprestado. Quando é que isso vai mudar? O que faz para baixar o spread? Então, a resposta número 1 é competição na indústria bancária. É uma indústria que tem sua complexidade, mas, enfim, não há razão para termos tão poucos intermediários que captam dinheiro e emprestam para os outros. É isso que a gente precisa. Temos tido, nos últimos tempos, muitas iniciativas no plano regulatório, vindas do Banco Central, com o intuito de incentivar a competição bancária. Isso vai reduzir os spreads, sim. Ou seja, estamos falando do juro baixo que existe para o governo chegar nas pessoas, de ser barato se endividar e não o beijo da morte, como nós nos acostumamos a pensar. É uma mudança cultural que começa com o governo tendo a capacidade de manter o juro baixo aí em um dígito, um número pequeno. Já não é nada trivial, a gente demorou 25 anos depois do Plano Real para conseguir chegar nesse nível. Manter desse jeito já enfim, aí começa o trabalho regulatório de, enfim, mexer com a concentração bancária e recuperação de ativos e outras tantas coisas mais operacionais do mundo do crédito. Tem muita coisa para fazer, sem falar que nós estamos entrando numa fase de
alta digitalização das transações financeiras, com muita potencialidade de produtos novos e mecanismos novos que podem atravessar velhos vícios da indústria bancária brasileira. Você acha que essas iniciativas do Banco Central serão suficientes para estimular a competição? O Open Banking, que eles estão trabalhando e devem lançar aí nos próximos meses e anos? Você acha que isso é suficiente ou a gente vai precisar de novos bancos mesmo? Vamos precisar de novos bancos, eles vão aparecer, já estão aparecendo através, e curioso, começou através de regulamentações novas no setor de meios de pagamento, que abriram espaço para os bancos digitais, que vão ocupando cada vez mais espaço, e levando o Brasil para um outro patamar tecnológico na indústria de pagamentos. Isso é inegável, nós estamos avançando nessa direção. Se vai precisar avançar mais rápido, não sei. Se não era bom privatizar o Banco do Brasil para dar logo um bom choque de competição, eu acho que sim. Eu acho que faria um bem enorme aos spreads bancários se o Banco do Brasil virasse uma corporação privada que fosse competir com os outros bancos comerciais grandes. Mas o Banco do Brasil não está no programa de privatização, não sei por quê. Alex? Podemos falar um pouquinho de câmbio, Gustavo? Há um ano, no começo da pandemia, você comentou que o câmbio não era um problema. Mas de lá para cá, aparentemente, ele começou a virar um problema. O real é uma das moedas que mais se desvalorizaram e o Banco Central deu aquela pequena subida, pequena pancadinha nos juros, o dólar continua subindo. Vários são os motivos para ele estar desse jeito, mas falta de confiança na moeda seria um deles? Sem dúvida. Enfim, o câmbio expressa muita coisa sobre como é que nós e o mundo exterior entendem, percebem o que está acontecendo aqui. Não há a menor dúvida que nós estamos experimentando uma diminuição na nossa estatura dentro do planeta Terra por causa das nossas atrapalhações aqui com a pandemia. Começando em Brasília, enfim, pouco importa, o mundo lá fora está vendo um papelão do Brasil no assunto todo da pandemia. Achar que isso não ia repercutir sobre o câmbio, sobre a economia no geral, porque isso afeta o preço dos ativos brasileiros, a disposição de investidores nacionais e internacionais para apostar no nosso futuro, o câmbio é só mais um termômetro disso aí. Gustavo, o Brasil sempre foi muito querido lá fora, né? O brasileiro sempre muito bem recebido e hoje a gente é o pária global pelo que está acontecendo com a pandemia. Você falou sobre os investidores estrangeiros. Isso pode atrapalhar também os investimentos aqui no Brasil? E não estou falando agora, em julho, né? Nesses próximos períodos, mas para o futuro, assim, a gente vai ver uma diminuição do interesse do estrangeiro pelo Brasil? Já está acontecendo, lamento constatar, mas é verdade. E no começo, acho que Brasília tem a impressão que isso não é importante. É aquela coisa, o Brasil é um país interessante internacionalmente por causa de soft power, não tem poder militar, nem exatamente econômico, mas o Brasil é legal, é um país bacana, de gente que não gosta de brigar e que não gostava, né? O Brasil está ficando diferente, né? E aí, essa história do soft power me lembra uma historinha que eu ouvi, deixa eu contar uma historinha aqui, que é do reitor da universidade que eu estava nos Estados Unidos, que foram uma vez se queixar com ele que o preço da universidade estava muito cara, né? Que a educação superior era muito cara. Aí ele respondeu assim, caro é a ignorância. Pois é, soft power não servia para nada, experimenta não ter soft power e ir lá em Nova York, vender o Brasil para os investidores e tal, para ver o que é bom para a tosse. Exato, e a gente chega no momento em que a gente não tem soft power e não tem vacina. E isso também é fruto da nossa incapacidade de prever e planejar. Não compramos as vacinas no momento em que elas começaram a ser negociadas. Se o caminho para a gente sair desse buraco em que a gente está é vacina para toda a população,
como a gente refaz esse percurso e vence esse atraso? É por meio de consórcios, como estão sendo criados, de municípios, por meio da iniciativa privada? O que você propugna? Ensina um pouco, por favor, o governo federal a comprar vacina, Gustavo, porque não está fácil. Deixa eu fazer uma coisa dificílima aqui, que é dizer uma coisa em defesa do governo federal, se é que isso é possível. Vai tentar. Corajoso. Boa Mas sorte. pensa assim, nós tínhamos mais ou menos umas 200 iniciativas de desenvolvimento de vacina tempos atrás e hoje verificamos que umas 10 deram certo. Tá? Lá atrás, quando muitos desses desenvolvedores de vacinas andaram por aí captando dinheiro para os seus projetos, a lógica de inclusive investidores privados foi colocar uma fichinha em cada um. Então, quem tem muito dinheiro, quem tinha muito dinheiro, podia fazer isso. E aí, hoje, muitos dos países ricos têm as 10 vacinas diante de si, porque compraram essas 10 fichinhas lá atrás, mas compraram também as outras que não deram em nada. Tá? Vai sobrar vacina no hemisfério norte, ao que tudo indica, e está faltando no hemisfério sul. Houve certo preconceito deles lá com os russos e chineses, que correram para abastecer essa oportunidade dos mercados do hemisfério sul. Claramente, houve um processo de mercantilismo de vacinas, de nacionalismo um pouco, enfim, despropositado no assunto de vacinas, e hoje a oferta de vacinas está mais concentrada no hemisfério norte e ela vai vazar para o hemisfério sul de alguma maneira. No segundo semestre, acho que vai ter um mercado muito ativo de vacinas. Era muito difícil definir uma estratégia de aquisição de vacinas no início, quando eram 200 projetos de desenvolvimento de vacinas e a gente não tem dinheiro para colocar em todos esses projetos e, inclusive, aguentar o tranco dos que não dão certo, dos que não deram certo. Então, isso, vamos lá, era difícil. Agora, no entanto, o problema é de outra natureza. Como é que nós usamos nossos recursos limitados para comprar o que parece ser um excedente de vacina que vai ter no hemisfério norte. É uma pena que, com isso tudo, a gente perdeu meses onde já podíamos ter iniciado vacinação, tendo vacinas, e nesses meses, enfim, foram terríveis, com um custo incomensurável. Mas eu não sei se dava para fazer diferente. Não sei. Ô, Gustavo, eu queria voltar no tema do Márcio, de investimentos. Esse tema é importantíssimo. Então, você colocou, no investidor estrangeiro atrair está difícil, por conta de tudo que a gente está vivendo. No mercado interno, quer dizer, os atores importantes nesse ponto são as fundações. As fundações que administram ali dinheiro de quem está aposentado, os fundos de pensão de quem está aposentado e de quem vai se aposentar. Você, com essa puxada no juros, você já tem papéis lá no Tesouro pagando inflação mais 4, inflação 4,5, enfim, já subindo. O que, para essas fundações, ela vai lá, compra e senta em cima e fica ali. Ó, tá bom, tem essa remuneração acima da inflação, tá bom, então não vou entrar em projetos. Além disso, elas têm algumas experiências via FIPS, eu acho que você acompanhou uma pela Rio Bravo, elas entraram em alguns projetos, teve um projeto de energia eólica, se eu não me engano, onde elas se queimaram ali, tiveram perdas e tal. Você acha que seduzir esses atores para investimento nos projetos, via FIP ou via, sei lá, qualquer outro instrumento, mas trazer para o financiamento de projetos no Brasil, é viável? Quer dizer, os estrangeiros a gente não pode contar, dada toda a situação. E essas fundações, é viável, dada a experiência que elas tiveram? Bom, as fundações, primeiro, vamos pensar assim, as previdências fechadas, fundos de pensão, como as abertas, têm diante de si um desafio que é o de a juro baixo, faz a vida deles ficar mais difícil, né? Porque, inclusive, em muitos casos, eles dependiam do rendimento dos juros para poder pagar aposentadorias no futuro. No mundo inteiro,
tem esse problema, fundos de pensão que ficaram subcapitalizados em razão de juros muito baixos. A gente nunca tinha tido este problema no Brasil. Agora, muitas das principais fundações brasileiras anteciparam esse cenário e se entupiram de papéis antes mesmo do juro cair muito, e tem lá seus títulos do Tesouro com juros muito elevados e vão carregar até o fim. Em algum momento, claro, precisar crescentemente de fazer investimentos com retornos maiores para não ter que chamar capital dos seus participantes. Muito se diz que as fundações vão fazer investimentos mais arriscados ou vão procurar outras coisas em substituição aos títulos públicos. Vamos ver como é que isso vai dar, porque isso vai ser muito bom, que vai ter, então, dinheiro de fundação procurando investimentos em ações de companhias promissoras, projetos de infraestrutura, o setor real da economia. Não se trata de financiar o governo. É um momento diferente do mercado de capitais, onde eu acho que é bom que a tendência do mercado de capitais seja na direção dos projetos privados e não financiamento do governo, né? Tomara que as contas públicas sejam tais que o governo não precise destruir esse que seria um novo pilar do modelo de crescimento brasileiro, uma nova fórmula de desenvolvimento brasileiro. Tomara que o governo não atrapalhe, mas vamos ver, vamos aguardar. Tomara, mas vamos ver. A gente volta depois do intervalo com o terceiro bloco da nossa entrevista com o Gustavo Franco. Estamos de volta com o Roda Viva, que hoje recebe no seu centro virtual o ex-presidente do Banco Central, Gustavo Franco. Gustavo, no bloco anterior você dizia que tudo pode melhorar se o fator governo não atrapalhar. A gente tem na frente aí de um poderoso Ministério da Economia alguém que nunca tinha trabalhado na área pública e que se ressentia um pouco disso. O Paulo Guedes se sentia meio um peixe fora d'água nos grandes economistas brasileiros, achava que era perseguido pela academia, pelos seus pares, chegou ao governo com uma narrativa de que a liberdade iria encontrar ali a bonança, iríamos ser todos felizes, mesmo no curso da pandemia manteve uma narrativa otimista de que cresceríamos em V, nos recuperaríamos rapidamente, seríamos uma espécie de locomotiva do mundo na retomada e nada disso aconteceu. Você vê o ministro isolado hoje em dia dentro do governo? Qual é a possibilidade de Paulo Guedes entregar o que ele promete e ele ainda promete muita coisa? Bom, acho que no futuro vão escrever muitos tratados de psicologia e sociologia e outras ciências mais exóticas sobre o relacionamento entre Paulo Guedes e o presidente, que é uma das grandes complexidades desta presidência. No começo, eu ofereci eu próprio uma explicação simplificada para essa relação, caracterizando como uma espécie de casamento arranjado, onde um projeto político, Jair Bolsonaro, precisou de uma espécie de uma bolsa de grife liberal para melhor organizar a sua oferta eleitoral. Foi com isso bem sucedido, o presidente foi eleito e Paulo Guedes se tornou um superministro. Ele tem mais ministérios do que teve Zélia Cardoso de Mello, são 5, né? Fazenda, Planejamento, Trabalho, Previdência e Indústria e Comércio, e tem tudo isso lá dentro, tudo sob controle dele. Enfim, ninguém contava com a pandemia, é claro, não sei como seria, nem vale a pena especular. Da minha experiência de governo, os presidentes nunca encontram aquilo que esperam, né? É sempre uma surpresa, e lidar com a surpresa é parte da habilidade de governar bem. Sobretudo, autoridades econômicas. A gente, na nossa época, enfim, acho que a gente trabalhou direito, mas teve milhões de imprevistos, e é assim, a vida de ministro é assim, não tem jeito. E ele
teve as surpresas dele. Esta é gigante, a pandemia. E acho que ela mudou um pouco a dinâmica do relacionamento entre o presidente e o ministro. O que era um casamento arranjado virou uma coisa um pouco mais pesada, virou uma espécie de um pacto fáustico, assim, onde o ministro Guedes parece que ter se tornado um deles, pelo menos até onde for o pacto, né? E ele vai junto. Me evoca muito a experiência da Alemanha, do Schott, que foi o herói da estabilização alemã de 23 e que foi depois recrutado pelo nazismo para ser o presidente do Banco Central e ministro da Fazenda, também um super autoridade econômica, que seguiu com o Hitler de 1933 até um pouquinho dentro da guerra. Ele acabou preso pelos nazistas, ligado ao atentado que quis matar o Hitler, e quando os aliados o libertaram, ganharam a guerra, inclusive não o soltaram. Ele foi julgado em Nuremberg e inocentado. É uma história extraordinária. Mas a posição desse personagem dentro do nazismo, ele tem uma biografia publicada em português, conta essa história, me lembra muito o que está acontecendo com o Paulo Guedes, que está lá e acho que o alemão dizia uma coisa que às vezes eu olho para o Paulo, acho que é a mesma coisa, que ele diz assim, seria pior se eu não estivesse aqui. Acho que até para ajudar na defesa do Schott em Nuremberg, ele dizia, nunca gostei do cara, participei do atentado para matá-lo, e se eu não estivesse lá, ele botaria um doido no meu lugar, e um Goering, uma coisa assim, e aí é que vocês iam ver o nazismo sem nenhuma restrição. Então, acho que o Paulo hoje cumpre uma função muito importante. Se o Paulo sair, quem é que vai para lá? Quem é que vai sentar naquela cadeira com tantos poderes? E como é que vai ser? Né? É alguém do bolsonarismo raiz? Desculpa, vamos deixar o Paulo quieto. Mas o nosso superministro vai virar um super vilão no final dessa história? Não, mas eu acho que ele está fazendo o que pode numa circunstância muito difícil. Eu lembro de ministros, economistas muito respeitáveis que trabalharam para o nosso governo militar, que tinham um discurso parecido, que diziam o seguinte: estou ali para dar um tanto de racionalidade a esse negócio aqui. Se eu não estivesse aqui, seria pior. Com o Paulo Guedes, estamos nesta situação. Não está longe de ser boa, podia ser melhor, mas pode ser pior também. Gustavo, mas então não é mais para dar o choque liberal que o establishment achava que ele viria dar. Então agora é para tentar ver se o presidente não faz tanta bobagem. Mudou o mandato dele, é isso? Então, mas jogar na defesa é uma estratégia comum em Brasília também, porque em Brasília tem 50 retrocessos por dia se você ficar distraído. Então você tem que jogar na defesa o tempo inteiro. Tem muitos ministros que passaram pelo cargo, que jogaram na retranca o tempo inteiro. Não deixa piorar, já é uma grande coisa, né? Então, vamos valorizar a retranca, por favor. Gustavo, uma das coisas que o Bolsonaro fez foi desmontar a equipe do Guedes, né? Ele foi tirando, foi contribuindo para ir varrendo as pessoas para fora. Quando saiu o presidente da Petrobras, o senhor foi para as redes e deu um boa tarde, Venezuela. Conta pra gente, o que você quis dizer com aquele boa tarde, Venezuela? Porque foi muito venezuelana essa demissão da Petrobras. Foi isso. Hoje o Maduro disse que o Brasil que é um perigo para o continente. Esses papéis também se inverteram aí, né? Diria, né? E papelão, né? E o pior é que ele tem razão. Cristiano, você queria falar alguma coisa? Gustavo, eu nunca vou me esquecer do seu discurso de saída do Banco Central, que eu considero ali um documento histórico, porque você foi acuado durante 4 anos. Olha, esse cara só apreciando a taxa de câmbio, e ninguém estava preocupado com a inflação, o que aconteceria com a inflação se a taxa de câmbio fosse, enfim, liberalizada. Mas o fato é que eu me lembro do seu discurso que você dizia o seguinte: vocês estão falando da taxa de câmbio,
Mas olha, a sede, eu vou lembrar só eu lembro de praticamente todas as suas alusões ali, mas essa eu acho incrível que assim, a sede da Fiesp na Avenida Paulista é um monumento à ineficiência. É uma coisa assim. O Banco do Brasil, ele, junto com a Caixa, ele tem metade dos depósitos do sistema bancário. Ele tem metade do sistema bancário. A impressão que eu tenho é que são contrários à privatização do Banco do Brasil os banqueiros privados, porque, veja, para eles, nada melhor do que ter dois mastodontes dominando 50% do mercado e eles não competem. E eles ficam na parte boa do mercado, que é os outros 50%. Gustavo, isso já faz, o seu discurso foi em 1999, nós estamos em 2021. Você envelheceu, hein? 22. Não mudou nada no Brasil? Pois é, para algumas coisas não mudou nada. Continua lá. Nós tivemos uma prestação de reforma trabalhista no governo Temer que tirou o imposto sindical em parte, deixou o resto que financia esses prédios, feito esse que você mencionou lá na Avenida Paulista, os prédios cheios de mármore, feitos com dinheiro do Sistema S, que agora investe pesado no voleibol. Nada contra o voleibol, mas nós temos um imposto para financiar o voleibol, não sei, acho que até piorou, segundo essa sua lógica, Cristiano. Infelizmente. Agora, privatizações, realisticamente, né? O Banco do Brasil nem se fala porque não está na pauta, como a gente sabe. As que estão na pauta, o Congresso não demonstra nenhum apetite em aprovar. O secretário responsável por isso saiu do governo porque não tinha muito o que fazer. Diante desse cenário em que o Brasil é um pária global, que não tem nem vacina, que a gente não tem nem autorização para sair daqui e ir a outros países, não é uma quimera pensar em privatização? Não, veja, é o ideal e eu acho que é inevitável. No caso do sistema bancário em especial, para haver competição de verdade no sistema bancário, seria muito bom que o Banco do Brasil fosse privatizado, fosse privado e tivesse um dono que estivesse preocupado com o resultado e não precisasse, por ser público, os custos do Banco do Brasil são maiores, ele tem que comprar tudo com licitação, tudo mais caro, tudo mais burocratizado, como o Cristiano bem falou, é ótimo para os privados terem um competidor que tem um custo que é muito maior do que o seu, né? Então, você opera no preço do seu concorrente que tem custo mais alto e ganha muito dinheiro. Então, o Banco do Brasil, do jeito que está, sim, ele serve aos bancos privados. Agora, tem muitas outras empresas estatais que não precisavam existir, a gente podia perfeitamente fechar, não é nem o caso de privatizar, fechar mesmo. Por que tem uma empresa do trem-bala, gente? Pelo amor de Deus, não vai ter trem-bala, por que tem uma empresa para planejar o trem-bala? E depois é o seguinte, nós estamos acabando com o papel moeda e tem ministro do governo que acha que a Casa da Moeda é um ativo estratégico. Acho que ele foi enganado, então disseram para ele que é ali que fabrica o dinheiro do Brasil. Não, mas enfim, atrapalhação. Não é que isso vai resolver os problemas do Brasil, né? Resolve setorialmente várias coisas e vários absurdos, quer dizer, do ponto de vista da moral e dos bons costumes, é muito bom. E um dinheirinho, nem sei se vai ter muito dinheirinho, tirando o Banco do Brasil e as outras empresas estatais maiores, porque essas menores, eu não sei se valem muita coisa, não. Acho que não vale nada, porque deve mais do que valeria se for fazer a conta dos ativos. Tem buraco no fundo de pensão, tem opção de problema. Então, para vender, tem que tirar a dívida de dentro e botar dentro do tesouro. Depois, quando você faz o líquido disso aí, dá um tremendo 0 a 0 ou menos. Então, você vai pagar para se livrar de empresas que são empresas bichadas mesmo. Mas fechou e acabou a opção de boquinhas e precisa fazer, né? Vai ser feito mais dia, menos dia. Então, ok, se não fizer nesse governo, com o Paulo,
Bolsonaro, mas no próximo vai fazer, ou se não for, vai ser no próximo, um dia vai ter que acontecer. A Avenida Chile custa caro ao país, né? Desculpa, Cristiano, eu preciso ir para mais um intervalo. Volto já já com o quarto bloco da entrevista com o Gustavo França. Não sai daí. Estamos de volta com o Roda Viva e a pergunta agora é do Marcelo Correia. Marcelo, por favor. Gustavo, queria falar um pouquinho de eleições 2022, logo ali, né? Queria saber a sua opinião. Qual é o espaço para se falar de agenda de reformas, de uma pauta, enfim, de toda essa pauta que está um pouco travada, né, do ministro Paulo Guedes, de privatizações e tudo isso, num cenário em que a gente tenha a expectativa de, enfim, pode ter uma polarização, novamente como ocorreu em 2018, um país ressentido, né, da pandemia e tendendo a precisar enfim, ou preferir um Estado grande, né, e de medidas nesse sentido. Qual é o espaço que tem para falar de reformas nesse cenário em 2022? Você acha que... Porque em 2018 ainda se tinha enfim, os principais candidatos, até mesmo o Ciro Gomes falava da importância de fazer uma reforma na Previdência, falava até mesmo de regime de capitalização. Como você acha que vai ser esse cenário dessa discussão de reformas em 2022, nesse ambiente que está se formando? Eu não sei se eu sei responder isso, está muito difícil. A reaparição do Lula no panorama alterou o ambiente para 22 e, na verdade, a discussão sobre reformas no futuro se tornou um pouquinho o centro. E é curioso que a primeira reação foi espremer o centro, outros disseram o contrário, não, agora mesmo é que vai ter que aparecer alguém do centro para abraçar de verdade a pauta liberal modernizadora. E aí os dois que estão no extremo começam a fazer movimentos moderados, com o intuito de se aproximar do centro. Ficou uma confusão, ficou muito difícil de prever. Agora, acontece parecido com o 18, onde tem polarização, mas todo mundo quer parecer uma pessoa moderada, reformista, e dá para fazer coisas. Não é que a gente precise ter um presidente reformista convicto. Às vezes não, às vezes o cara não está nem mais convicto, mas ele apoia, encaminha, faz. Eu acho que foi um pouco a história de Michel Temer, que nunca foi uma pessoa, um personagem que tivesse ideias econômicas muito para o liberal, para o modernizador, mas acabou, num curto governo, no curto administração dele, realizando bastante coisa, né? Agora, Gustavo, é diferente o Temer, que tinha sido presidente da Câmara, tinha tido já alguma atuação que permitia considerá-lo um centrista ou alguém moderado, e o Jair Bolsonaro, que tinha toda uma vida dedicada a pautas corporativas, a estatização, a defesa da estatização, a defesa da ditadura, a defesa da tortura. Não houve uma condescendência inexplicável por parte do dinheiro brasileiro com um personagem com essas características, de achar que do dia para a noite ele viraria um liberal reformista? Quem caiu nesse conto da carochinha não deve explicações ao país? Pois eu não sei se era tanto um conto da carochinha, porque no começo tinha um pouquinho uma ideia de coalizão. Tinha dentro do governo esse personagem, o Paulo Guedes inicial, que era o liberal de carteirinha. Cuja presença no governo teria sido importante para a eleição do presidente. Então, ele está lá até hoje, então não era uma ilusão que essa força não existia. Ela não foi suficiente,
enfim, Bolsonaro era pior do que a gente imaginava, não teve como as reformas avançarem. Ele era pior do que a gente imaginava, Gustavo. Ele defendia o brilhante Ustra, ele dizia que o Fernando Henrique Cardoso merecia ter sido fuzilado, ele disse que morreu pouca gente. A gente pode passar... O que ele teria de ter feito para ser pior do que a gente imaginava? Ter fuzilado efetivamente alguém? E a Vera colocou alguns aspectos, inclusive na economia, também ele deixava claro que ele não tinha nada de liberal, ele sempre foi contra tudo isso. Eu acho que ou a gente entende quem ele era e que isso já era dado, ou a gente também vai ficar enxugando o gelo, achando que o Paulo Guedes tem alguma chance de fazer alguma coisa ali, né? Eu não sei se eu me expressei bem, eu não quis dizer, não quis de jeito nenhum elogiar. O que eu quero dizer é que a gente não sabe, naquela época a gente não sabia o que a gente sabe hoje dele, em ação, como chefe de Estado. Não foi bem, tá? E não votei, não passei nem perto, mas ele tem, enfim, é o presidente. O presidente anterior, eu não Temer, a Dilma, eu também não gostava, também tinha compromisso zero com as reformas, quer dizer, aí entramos numa conversa que não converge. O fato é que ele era ou não era uma coalizão quando começou. Algumas pessoas acreditavam que ele podia se mover para o centro e para a moderação por influência do Paulo Guedes. Foi o Paulo Guedes que trouxe o Sérgio Moro. Naquele momento que o Sérgio Moro subiu no barco bolsonarista, não era despropositada a ideia de que o Bolsonaro podia seguir uma direção mais centrão, mais centrista, não sei como chamar isso, mais moderada. Era uma ideia. Provou-se errada, né? Mas não era despropositado. É só isso. Não enfim, o que a gente pensava lá atrás relativamente ao que aconteceu. Gustavo, mas assim, como explicar que, tudo bem, lá atrás as pessoas caíram no canto da carochinha, mas como explicar ainda hoje o apoio, nem que seja pelo silêncio? Vamos votar na carta dos nomes que não estão lá, né? Pessoas, empresários que poderiam ter aproveitado esse momento para fazer um posicionamento e não estão lá. Tem 1.500 assinaturas. As pessoas continuam acreditando, você está em vários conselhos, continuam acreditando que vão sair as reformas, que algo diferente vai sair do governo Bolsonaro? Mas não é só isso. Na verdade, eu acho que o mais surpreendente são os apoios entusiasmados ao presidente Bolsonaro, que são em quantidade gigantesca. Eu não tenho explicação para isso. Não é minha preferência, mas não posso deixar de reconhecer que tem, sei lá, 35 milhões de brasileiros que aprovam o governo Bolsonaro. Brasileiros de todo tipo. E é um fato da vida. Ele é o presidente, ele ganhou uma eleição direta, né? Agora, a deterioração econômica não pode tirar esse apoio dele? Quer dizer, já tem economistas no mercado financeiro, estrategistas, que acham que ele pode não chegar sequer ao segundo turno nas próximas eleições, dada a situação caótica que vai chegar a economia no ano que vem. Vamos ver. A pandemia foi um susto gigantesco não apenas para Bolsonaro, como para outros líderes populistas do mundo inteiro, Trump, inclusive, né? Tinha uma reeleição assegurada e a pandemia o derrubou. Os americanos tiveram um timing diferente do nosso, teve a eleição presidencial no final do ano da pandemia e o presidente populista perdeu. Aqui a gente não teve a eleição presidencial, a gente teve uma eleição para o comando da Câmara dos Deputados e do Senado. E os vencedores dessa eleição, tal qual tivesse sido uma espécie de votação de governo de regime parlamentar, que foi uma eleição na Câmara, no Legislativo, para escolher a liderança do Legislativo, que funciona meio que como se fosse voto de confiança. Se os candidatos do presidente tivessem perdido
as presidências das duas casas legislativas, a interpretação política inevitável é que o presidente não tem o Congresso. E aí, provavelmente, o impeachment andaria, era um desfecho ruim para o governo, meio com um jeitão de parlamentarismo. Mas a vitória dos dois líderes, Pacheco e Lira, funcionou como uma espécie de voto de confiança, pelo menos ali para aquele momento, para afastar o impeachment e vamos adiante para a segunda metade do governo, vamos ver o que acontece. Né? Estamos vendo que isso é instável, que esses apoios para o presidente não são exatamente sanguíneos nem leais. O Centrão pode desgarrar. Se a situação ficar muito pior do que já está, numa situação que tem líderes do Centrão falando em se afastar do governo. As consequências políticas disso são... Bom, isso não é a minha especialidade, estou aqui especulando. Mas, Gustavo, quando você olha para 2022, você entende que, obviamente, a economia é algo muito importante. Em 2009, por exemplo, o Brasil cresceu 7,5%, ajudou a eleger a Dilma. O quanto que o Bolsonaro pode mexer nisso, né? E você até comentou sobre o presidente do Banco Central, que a autonomia dele ainda não chegou, tem 90 dias para chegar. O quanto ele já pode começar mexendo e se tornar muito mais populista para conseguir fazer o país crescer, né, mesmo que de uma forma anabolizada, para 2022 ser favorável a ele? Pois vamos cuidar dos estelionatos, porque no último ano é que começam essas coisas assim mais inexplicáveis de natureza populista que podem anabolizar, recuperar os votos que o presidente perdeu, o nível de aprovação. É o ciclo político natural. A nossa lei de responsabilidade tem mecanismos de defesa e a autonomia do Banco Central também é outro desses. Principalmente porque no final de maio vai ter que confirmar o Roberto e, em seguida, acho que também junto os outros, com mandatos que vão também dentro do próximo governo. Então, vai ficar difícil para fazer um estelionatozinho dessa vez. Gustavo, olha, voltando um pouco à questão que a Vera colocou e a Alexa cobrou e a Mara também, que é o seguinte, a impressão que a gente tem é que existe um divórcio assim, de natureza ética entre a Faria Lima e a sociedade brasileira, ou seja, a sociedade, digamos, as classes menos favorecidas. Por quê? Porque é o seguinte, se o Bolsonaro for um bom presidente do ponto de vista econômico, e eu até acho que essas coisas que foram aprovadas recentemente vão acabar ajudando o governo dele agora, se realmente houver vacina, mas isso é suficiente, ou seja, e a questão ética, ele é um sujeito que fala contra a civilização o tempo inteiro, ele ameaçou jogar pedra no Supremo, ele é homofóbico, e a Faria Lima faz vista grossa para isso. Ou seja, por que, na sua opinião, existe... A Faria Lima acredita em autoritarismo, em capitalismo, economia de mercado, com autoritarismo? Bom, eu não sei. Não queria sua opinião. A Faria Lima Você não está na Faria Lima. Se refere ao mercado financeiro. Mercado financeiro. Que sim, é um apoio muito volátil, os mercados são, sim, volúveis, nesse aspecto, e podem ter as piores lealdades possíveis para presidentes péssimos de caráter ou de competência, se ocasionalmente eles fazem bem ao bolso desse grupo. Mas está longe de ser o único grupo social que vota com o bolso. Tá? Empresários de outros tipos. Ideal, claro, que se o presidente vai bem na economia, a presunção é que ele está alimentando os bolsos de muitas pessoas. E aí ele consegue apoio, ele é eleito. Ok, esse é o jogo. Né? A Faria Lima, o mercado financeiro, é um nessa dinâmica, não é o decisivo, não.
Tá certo. Com isso, a gente, desculpa, Cristiano, fecha esse bloco, volta para o último daqui a pouquinho, depois de mais um breve intervalo, mas a gente segue no tema. Estamos de volta para o último bloco do Roda Viva. Gustavo, a gente falava no fim do bloco passado sobre o espaço para populismo eleitoral e a gente sabe que a situação das contas públicas é muito pior do que já foi no passado, já era ruim, foi agravada pela pandemia. Existe espaço para alguma mágica do ponto de vista fiscal? E o que você acha da PEC emergencial, da maneira como ela foi aprovada? Porque cálculos aí da Instituição Fiscal Independente, divulgados inclusive hoje, mostram que essa regra aí de 95% para despesas obrigatórias pode ser um tiro na água, a regra do gatilho. Pois é, a eficácia dessas regras é sempre difícil, complexa. Lá atrás a gente achava também que a lei de responsabilidade tinha suficiente capacidade de segurar os governadores e acho que por certo tempo teve, mas depois não teve. Então, esses mecanismos de agora podem servir a ver. Eu tinha medo que o desfecho da PEC emergencial fosse muito pior. Acho que se conseguiu ali uma solução razoável para o que se desenhava como um desastre. Eles conseguiram isolar o auxílio emergencial vamos dizer, das contas públicas fora da calamidade. Isso foi a grande conquista. Ou seja, tem um gasto especial nesse ano de calamidade a ser financiado com dívida pública. Agora, fora isso, continua o teto e nós temos que discutir o orçamento na presença do teto. Ou seja, conseguiu salvar o teto, o conceito do teto, vai ter que talvez fazer mais alguns ajustes, enfim, para frente. O assunto fiscal é assim mesmo, ele é sempre mutável e o teto, como qualquer emenda constitucional de orçamento, introduz uma rigidez que você precisa revisitar de vez em quando, de tempos em tempos, por razões de ciclo econômico ou de choque. A pandemia está dentro disso aí. Então, teve alguma coisa emergencial, acho que precisará voltar ao tema daqui a pouco. Mas foi uma solução bem razoável, podia ser muito pior. E, certo, Gustavo, em relação à PEC, você concorda com essa avaliação do Ministério da Economia, que é a maior reforma fiscal em 22 anos? E ainda nesse assunto, sobre essa solução, né, para as medidas emergenciais, em especial o auxílio, não teria sido mais fácil reeditar o decreto de calamidade pública, que você suspende as regras fiscais, se isso tivesse sido feito uma comunicação eficiente, né, de olha, continuamos em pandemia, a situação continua grave e vai ser necessário reeditar o que aconteceu em 2020, não teria sido mais rápido enfim, toda essa negociação, porque teve que esperar voltar a eleição do Congresso, não conseguiria ter viabilizado isso antes? Pois é, foi um período muito confuso. Quando apareceu a ideia do Renda Brasil, inclusive houve um impasse por conta meio que dos direitos de propriedade sobre esse programa novo, que seria politicamente tão importante, decisivo. Isso travou o parlamento e nós terminamos o ano sem renovar os auxílios, ia trocar a liderança da casa. Depois, aí veio um acordo, parecia tudo combinado entre o Lira, o governo, para passar, enfim, a PEC desse jeito. Foi um acordo. O único problema desse acordo, do ângulo fora de Brasília, é que perdeu-se o mês de janeiro. O auxílio vai ser de fevereiro em diante, menor,
e janeiro ficou vazio. Então, criou um degrau grande, desnecessário para baixo, que atrapalha a atividade econômica no primeiro tri desse ano, que vai ser muito fraco. Foi uma pena. Claro que essa coisa de dizer que foi a maior reforma fiscal, não, isso é um exagero próprio. Os ministros são assim mesmo, eles falam essas coisas assim bombásticas, nem eles acreditam. Por que você acha que não foi essa tão, enfim, não foi a maior em 22 anos? Eles comparam com a LRF e tem toda uma avaliação de que você coloca, enfim, meta para dívida pública, algumas coisas estruturais. Enfim, por que não foi? Tem umas coisas bacanas na emenda. Vamos ver, porque, enfim, eu vi algumas minutas ao longo da discussão com ideias muito boas, tem ideias muito boas na discussão fiscal, feito antigamente não tinha. Nós aprendemos muito com a lei de responsabilidade e os furos que tinha na lei de responsabilidade. Enfim, a experiência orçamentária brasileira está se enriquecendo, melhorando. Eu espero que isso se traduza efetivamente em melhores instituições orçamentárias. As nossas não são boas, nem as instituições, nem as práticas, mas elas vão melhorar. E essa experiência ela foi esclarecedora. Eu não me lembro nos anos recentes a gente ter discutido o orçamento de uma forma assim tão madura, né? Inclusive, programas sociais tão importantes como o próprio auxílio, a gente discutiu o financiamento dos programas e o auxílio inicial foi muito caro, não dá para pagar, porque custa, sei lá, 300, 400 bilhões, não lembro. Isso a gente não tem. É verdade. E aí é curioso, porque, bom, não tem, mas se a gente fizer a reforma administrativa, né, porque estamos gastando muito dinheiro com funcionário público, tem muito funcionário público, ganha muito, né? Ganha o dobro que ganha o mesmo cara que trabalhando no setor privado. Então, vamos fazer uma economia aí para arrumar o espaço para o auxílio. Essa lógica orçamentária é muito saudável, porque é a história que o dinheiro não nasce em árvore, que não tem uma máquina mágica no subsolo do Banco Central que vai resolver todos os problemas. Isso é um grande progresso, tá? E decorrente, talvez, de uma circunstância excepcional, do orçamento de 2021 está muito coladinho no teto. Então, para fazer qualquer coisa diferente, tinha que discutir o orçamento no âmbito constitucional, que é tudo mais travado, mais difícil. E com tecnicalidades impossíveis, só os iniciados nesse mundo aí do orçamento são capazes de destrinchar o que se passou. De longe, aqui onde eu consigo observar, me pareceu que foi uma solução ok. Gustavo, você foi presidente do Banco Central na época que o Banco Central não tinha mandato para os diretores, ou seja, não era independente. Tinha uma autonomia ali concedida pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso. Agora que o Banco Central tem mandatos, os diretores terão mandatos, portanto, o Banco Central terá autonomia em relação ao governante. Eu te pergunto o seguinte, você não acha que as reuniões do Copom deveriam ser gravadas? Não, gravadas elas não são transmitidas ao vivo, que eu acho que não devem mesmo não, porque não é uma questão de transparência, é uma questão de que isso altera a lógica decisória completamente, se você vai discutir com plateia. Não, sem plateia. Não, sem plateia, como nos Estados Unidos, grava para o sujeito... Ele está dizendo que já são gravadas, só não são transmitidas, é isso? Não tem transmissão. Ô, Gustavo, eu queria te fazer uma... Não acho bom, não. Gravar, tudo bem. Gravar para constranger qualquer tipo de... Para registro, você... E para registro histórico. Agora, atas muito detalhadas e tudo, não sei. Na prática, se você for assim, filmar e gravar e mostrar, por exemplo, como foi a reunião ministerial, essa famosa aí de abril... Né? O que vai acontecer é que as reuniões de Copom vão ficar muito chatas. Certo. Gravação lá Estados Unidos. Ô, Gustavo, você, mudando um pouco aqui de assunto, você é um editor de sucesso, você editou Shakespeare, você une a literatura e a economia, Shakespeare Economia, Machado o Acionista, enfim, e outros livros nessa linha. Quem é Bolsonaro na literatura? Boa. Então, nos círculos shakespearianos está aparecendo uma longa discussão sobre
que personagem... tem essa brincadeira, quais personagens da política brasileira são quem no mundo shakespeariano? Não é fácil. O Bolsonaro é uma criatura muito do seu tempo, né? Aparecia a discussão semelhante, por exemplo, com relação a Lula. Quem é Lula no cânone shakespeariano, né? Outra discussão muito complexa. Para outro programa mais literário. Alex. Aproveitando aqui a literatura e a Casa da Moeda. Vou tirar um pouco da literatura, voltar para a economia real. Uma coisa que vai ser preciso apresentar, até na campanha eleitoral, são obras. Não tem dinheiro do Estado. O investimento é o primeiro a cortar e nunca teve tão curto. E é óbvio que o governo vai precisar atrair investidor para as concessões que eles dizem que vão fazer. Tem muita ferrovia, portos, rodovias, no cronograma que o Tarcísio se propõe a fazer em algum momento para frente, ainda esse ano para o outro. Vai ter investidor interessado? Normalmente se diz que o investidor em infraestrutura mira no longo prazo e não olha contexto. Tende a acontecer isso, essa regra pode não valer nesse momento? Então, deixa eu fazer uma observação aqui, talvez ingênua, tá? Mas é de coração. Eu não sei se obra é tão importante quanto no passado se achou que era para eleger presidentes e governadores, que vão ser os próximos aí a enfrentar as urnas em 22. Tem muitos estados, quase todos, mas alguns especialmente, estão numa situação crítica, não tem obra nenhuma. E alguns, olha lá o governador Zema, que eu acompanho mais de perto, além de tudo, teve Brumadinho, teve Mariana, aí ele tem uma aprovação boa, não é por causa de obra, não, é porque soube lidar com situações difíceis. Algo que o eleitor apreciará muito bem, sobretudo depois da experiência da pandemia, onde estão todos observando muito cuidadosamente, prefeitos, governadores, a desenrolar da pandemia, todo regionalizado, inclusive porque cada um desses personagens tem autonomia para fazer coisas, e alguns terão feito coisas boas, outros nem tanto. As urnas serão implacáveis, assim espero. Márcio, para a última pergunta do programa. Gustavo, aproveitando que você falou da Casa da Moeda e de literatura também, o que o autor da Moeda e a Lei pensa sobre a impressão da nota ou a criação da nota de R$200 pelo Banco Central? Boa. Eu fui contra, porque primeiro eu achei o desenho ruim, tem um detalhe esquecido, é que anos antes o Banco Central fez um concurso para as imagens para ilustrar, salvo engano, a nota de 20. E aí esse lobo-guará foi o terceiro lugar. E anos depois ele vai para a nota de... Supervalorizado. Putz. Voltou valendo 200. Isso era uma particularidade. A outra é que a ideia de fazer uma nova cédula, eu achei que foi ruim, porque ela ia resolver um problema que era o pessoal que recebia auxílio emergencial no app da Caixa Econômica não tinha como gastar o dinheiro. Então, o normal é que fosse no caixa trocar por papel. E aí não tinha. Então, aí você dá uma nota de 200 para o cara que recebeu um auxílio de 400, sai com dois lobo-guará de 200, vai fazer o quê com o dinheiro? Não consegue comprar uma pipoca com nota de R$200. Eu tenho essa experiência de ir no caixa eletrônico quando vou para São Paulo, aí só cospe nota de 100, você experimenta pagar um táxi em São Paulo com nota de 100 para ver o que acontece. Experimenta dar um lobo, né? Tá certo. De 200. Aí, terceiro problema da nota de 200, mais pitoresco ainda. Na hora que foram olhar a cueca do senador, o que tinha lá dentro? Então, tá certo. Com isso, a gente deixa para a imaginação do público. Eu agradeço demais ao Gustavo por essa entrevista. É bastante sincera, inspiradora, também divertida e leve em alguns momentos que ainda precisamos disso.
Agradeço também essa bancada incrível, Alexa Salomão, Cristiano Romero, Mara Luque, Marcelo Correia, Márcio Croin e o nosso Paulo Caruso. Agradeço a você pela sua audiência. Já está claro que o caminho que vai nos tirar dessa múltipla crise em que o Brasil está mergulhado passa obrigatoriamente pela ciência e por políticas públicas que sejam baseadas em dados e evidências concretas, e não em achismos ou ideologia. A discussão clássica a respeito do receituário econômico a ser seguido fica em segundo plano quando se tem uma emergência em que há, de um lado, pessoas morrendo sem oxigênio e, de outro, gente passando fome, porque não soubemos planejar de forma eficiente o enfrentamento ao vírus. Que pessoas com formação e convicções tão distintas tenham aceitado deixar essas divergências de lado e assinar um documento cobrando urgência das autoridades é mais uma demonstração de que o tempo das cartas de repúdio e das mesas de diálogo passou e é preciso agir. Fiquem bem seguros e até a próxima segunda-feira com mais um Roda Viva.